De volta aqui no Plantão da Tarde. Olha, desde o início da pandemia, do novo coronavírus, até os dias atuais, são grandes os desafios para todos, inclusive para empresários, indústrias, todo mundo teve que se adaptar para dar continuidade às operações e, ao mesmo tempo, proteger os colaboradores com a readequação de rotinas de trabalho e implantação de medidas de proteção. Para falar sobre os trabalhos desenvolvidos na Alcoa, aqui em Poços de Caldas, eu recebo agora o gerente de operações da empresa, Valmer Rocha. Boa tarde, bem-vindo ao plantão, muito obrigado por atender o nosso convite e estar aqui para a gente bater um papo. Bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre o processo, uma etapa importante no processo de mineração, que são as reabilitações de áreas mineradas. Com certeza, a Alcoa sempre foi referência no quesito segurança. E aí, com essa pandemia, vem um baita desafio, né? Pessoal, linha de produção, administrativo, ter que reaprender, né, como se trabalhar no dia a dia, mantendo distanciamento, né, usando equipamentos de proteção. Como que a Alcoa trabalhou, né, desde o início dessa pandemia, Valmer? Paulo, trabalhamos com muito comprometimento, com um respeito muito grande aos protocolos e às normas que a saúde ocupacional nos indicou, sempre conectado com os órgãos, a Organização Mundial de Saúde, com o Ministério da Saúde, e fomos muito felizes na implementação de medidas, de protocolos, de procedimentos, onde o nosso índice de absenteísmo, falta de funcionários ou casos positivos foram muito baixos na planta durante todo esse período, Então, implementamos também as atividades aonde foi possível do trabalho home office, o trabalho em casa, com o objetivo de contribuir para o aumento do distanciamento social dentro das operações, protegendo aqueles trabalhadores que não podem exercer a sua atividade à distância nas suas casas, precisam efetivamente exercer dentro da fábrica. Os protocolos adotados na Alcoa Brasil são os mesmos da Alcoa de outros países também, ou acaba diferindo de um país para o outro? Seguem uma linha, obviamente você tem algumas adequações para ser feitas em função da sua cultura, das suas características, mas segue uma linha global, aplicada em todos os países. E cada planta, cada fábrica, nós temos 3 unidades fabrias no Brasil, elas se adequam, mas seguindo sempre uma linha de conduta determinada pela Alcoa Global. Ô Valmer, e é interessante falar, porque tá todo mundo tendo que aprender de novo, e aí você citou aí o home office. Home office já, de umas décadas atrás, já vinha sendo adotado por Microsoft, Google, a própria Apple. Acho que a Alcoa também já deveria fazer algo nesse sentido, mas com a pandemia escancarou. Muita gente está no home office. Você acha que isso é uma coisa que vai, quando passar essa pandemia, tomara que seja logo, você acha que é algo que vai permanecer? Paulo, eu costumo dizer que sempre na vida, mesmo nos momentos ruins, tem coisas boas. E eu acredito que o que essa pandemia trouxe de aprendizado em relação ao serviço de home office, por exemplo, vai ajudar muito em você equilibrar a qualidade de vida do trabalhador com a sua vida pessoal. Então a gente está aprendendo muito com a atividade de home office e tenho certeza que deixará um legado muito positivo para que a gente equilibre a vida no trabalho com a vida na sua casa. E pessoal, realmente, dá para focar mais trabalhando em casa? Resultados? Eu posso afirmar que em termos de produtividade, não observamos perda nenhuma de produtividade. Nada. Obviamente que tem que fazer alguns ajustes, não é fácil, principalmente as famílias com as crianças em casa, no momento em que as escolas também estão promovendo o ensino à distância. Então você tem que se adequar a algumas condições, que são perfeitamente adequadas. E com isso, novamente, eu acredito que há uma contribuição muito grande no equilíbrio das relações trabalho e casa. Bacana. Tem perguntas? Vamos lá. Fernanda Rodrigues está no Parque Esperança. Uma bela pergunta. Essas áreas de reflorestamento, elas são protegidas pelos órgãos ambientais? Sim, são protegidas pelos órgãos ambientais. Todos os nossos processos, eles passam por um caminho de licenciamento bastante rigoroso. E nós não iniciamos uma atividade se não estamos com todo o processo regulamentado.
né, com todas as licenças necessárias em mãos, e mesmo durante o processo ocorrem fiscalizações, nós temos que emitir relatórios e comprovar de que o que estamos executando está em consonância com o processo que foi licenciado. Os órgãos de fiscalização eles são muito rígidos com relação a isso, né? Muito rígidos, e tem que ser assim, e hoje com os adventos da tecnologia facilita muito um processo de fiscalização comparado com o passado. Então hoje você pode pegar um Google Maps, né, fotos de satélite, para poder comparar e verificar, né, o que as empresas estão fazendo, se está em consonância com aquilo que ela solicitou a licença para que pudesse fazer. Muito bem, tem mais perguntas. Agora vem do Gabriel Toledo, ele está aqui no centro. Como que a empresa conseguiu realizar todo esse reflorestamento em um ano de pandemia? Paulo, eu costumo dizer que o processo de mineração, ele é um ciclo onde inicia com o licenciamento e termina com a reabilitação. A reabilitação faz parte do nosso curso de produção, do nosso ciclo de produção. Num ano de pandemia muito difícil, eu aproveito para agradecer aqui a todos os colaboradores da fábrica, aos nossos parceiros, nossos terceiros, que entenderam o momento e contribuíram com muitas ações, muitas iniciativas de redução de custo. E com isso foi possível que a gente mantivesse a nossa operação, o nosso ciclo operacional. A reabilitação faz parte desse ciclo e dessa forma nós somos capazes de reabilitar 24 hectares de área. Se a gente der uma visualização popular, são 24 campos de futebol que foram reabilitados ao longo de 2020. Só 2020? Só em 2020. Equivalente a 24 campos. Exatamente. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa que, independente se há pandemia ou se há algum outro cenário econômico que traga uma situação fora do normal, a nossa obrigação é buscar alternativas para que essas etapas ocorram. Esse é o nosso compromisso. Muito bem. Tem mais perguntas, agora vem da Karen Costa, ela está no Jardim dos Estados. Como que é feito o reflorestamento das áreas desmatadas? Bom, primeiramente, a gente tem que entender a vegetação que existe naquela área onde vamos minerar. Novamente, no processo de licenciamento, a gente cataloga, identifica todas as vegetações, flora e fauna. Todas as espécies? Todas as espécies que existem naquela área. Então, elas são catalogadas. A gente remove a parte superficial, são 30 centímetros de solo, que chamamos de topsoil. É uma etapa muito importante, porque nesse chamado topsoil estão presentes todas as cargas genéticas que estão presentes na biodiversidade local. Então, ali você remove, armazena próximo à área onde você está minerando, porque no futuro, quando o minério se esgotar, esse topsoil vai ser fundamental para que você possa reabilitar essa área que foi explorada. E nós temos também, importante dizer, que toda a vegetação nós conhecemos, catalogamos e temos nosso viveiro no nosso parque ambiental, onde todas as espécies estão lá presentes e servirão como apoio, como matriz para iniciar um processo de reabilitação. Esse parque ambiental fica aqui em Poços de Caldas mesmo? Sim, o nosso parque ambiental fica em Poços de Caldas, fica próximo, na frente do Clube da Alcoa, sentido Parque Pinheiros, onde nós temos um viveiro. Lá nós temos mais de 100 mil mudas, com 70 tipos de espécies de vegetação nativas da nossa região, que nós usamos para esse processo de reabilitação. Importante também, aproveito para dizer, Paulo, que essas mudas estão à disposição também da população. Então, se a população quiser uma espécie, uma determinada espécie de muda, nós temos árvores matrizes que são capazes de gerar sementes que serão adequadas a um replantio, a uma adequação a essa vegetação. E como que nós podemos oferecer isso à população? Basta entrar em contato com a Alcoa através das redes sociais ou mesmo por telefone com a fábrica. Nós podemos agendar, algum momento para poder escutar essa necessidade e poder prover, as sementes, as mudas que sejam de interesse. Olha só, das pessoas. Que bacana, hein? A Patrícia está na Zona Leste, no Jardim Azaleias, e a pergunta dela é a seguinte, Valmir: a população pode ter acesso às áreas reflorestadas? Sim, sim. E é muito interessante, no nosso próprio parque ambiental, nós reflorestamos uma grande área, que hoje está completamente reflorestada. E se a gente leva um especialista, ele não sabe dizer o que é uma área que não foi explorada,
e uma área que foi reabilitada. Tão eficiente que é esse processo. E no nosso parque ambiental nós temos trilhas, foram as primeiras trilhas em matas reabilitadas de Minas Gerais, onde, né, as pessoas podem caminhar, ter o seu espaço, o seu momento de descanso, de lazer, de reenergização, né, através de trilhas dentro de áreas já reabilitadas. Aliás, é um tipo de esporte que aumentou muito, uma prática muito bacana, inclusive, né? Sem dúvida alguma, né? Está buscando ares, né, novos ares aí nas caminhadas. Muito importante, principalmente nesse momento de pandemia, para a gente buscar o nosso equilíbrio mental, né? Com certeza. Tem mais perguntas? Maria Ângela está no Jardim Centenário. Olha só, o que é aquele... A CEPA, até que não estou conseguindo enxergar a pergunta aqui. Eu vou pegar na ONG, que é melhor. O CEPA está funcionando ainda? Já está aberto para visitação? É que eu não estou conseguindo enxergar a pergunta de lá. Sim, Paulo. O CEPA, que é o nosso parque ambiental, né? Onde nós temos nosso viveiro, como eu disse aqui também. No momento, devido à pandemia, nós não estamos realizando as nossas visitas, né? A Alcoa tem um programa muito importante, que é o Portas Abertas, onde a gente leva a comunidade, escolas, universidades, para conhecer um pouco do nosso processo de produção e a nossa relação com o meio ambiente. E temos também no Parque Ambiental, né, programas onde a gente apresenta o nosso viveiro e fala um pouco mais sobre o processo de reabilitação, essa relação da mineração com o meio ambiente. No momento, esses programas estão suspensos. No primeiro momento que a pandemia, ou o fim dela, nos permitir, que espero que seja breve, sim, retomaremos e reabriremos novamente esses programas. Valmir, esse trabalho de reflorestamento, ele vai por muito tempo ainda? É um trabalho contínuo. É contínuo. É contínuo. É um trabalho que se iniciou, a primeira área reabilitada em Poços de Caldas foi em 1978, né? A Alcoa aqui chegou em 1960, começo da década de 60, né? Mas é um trabalho contínuo. Enquanto estivermos minerando, o ciclo, como eu disse, o ciclo da mineração inicia com o licenciamento e termina com a reabilitação. Somente quando pegarmos a área e devolvermos, integrarmos essa área à natureza, está encerrado o processo de mineração. Então é um processo que, né, nós temos planos de continuar operando em Poços por muitos anos, temos recursos naturais que nos permitem essa operação. Esses recursos existem ainda? Existem ainda. Tem muita coisa ainda? Tem muita coisa ainda. Em Poços de Caldas, em Andradas, em Divinolândia, em Caldas, são os municípios onde operamos. E isso nos permite manter a nossa operação. E mantendo a nossa operação, esse ciclo é uma necessidade, desde o licenciamento à sua reabilitação. Muito bem, Val, quero agradecer a sua presença. Estou falando com o futuro campeão da Libertadores desse ano, que nós somos atleticanos e merecemos ganhar o título também. E ganharemos. Obrigado pela presença, Valmir. Muito obrigado, Paulo. Sucesso lá, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Pessoal, eu volto às 7 horas da noite, ao vivo, com a edição do Plantão 47. Até lá.